Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando um programa que já ficamos sabendo que os jovens ficam ansiosos quando ele vai para o ar. O programa voltado para você, jovem, o programa Os Dias da Minha Mocidade. Seja bem-vindo a esse conteúdo e eu já aproveito para pedir para você para curtir esse conteúdo, para compartilhar, para interagir com a gente, né? E se você não for inscrito, para se inscrever no canal. E a gente começa agora mais uma edição do Fala Jovem. E estão comigo aqui um grupo de jovens, jovens da igreja de Moby Dick, Praia da Costa 3, né, que estão aqui representando a igreja de Moby Dick. Daqui a pouquinho a Andréia vai apresentar. E ao meu lado aqui, o jovem pastor. É bom a gente usar essa expressão. Nos agrada, né, Alexandre? É bom, né? Afinal de contas, o pessoal não acredita, mas nós já fomos jovens um dia, pois né? Não nos esquecemos disso. Pastor Alexandre Brasil, seja bem-vindo, Pai do Senhor. Muito obrigado, a paz do Senhor para todos os jovens que estão presentes, que estão acompanhando conosco aí nesse programa. Saudação aí com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, e comigo aqui, quer dizer, na verdade, eu que estou com ela, né? Ela faz ali o trabalho e eu aqui ajudo. A minha colega, Andréia Talma, jornalista. Paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor também, pastor. Paz do Senhor aos jovens que estão aqui ao meu lado. É um prazer imenso. É bom que a gente vai conhecendo os jovens aqui, né? Isso nos faz lembrar, né, Andréia? Isso nos traz um certo... Foi outro dia mesmo. Para você com certeza. Para mim, o simples fato de lembrar já é um bom indício de que minha memória está boa. Sim, certo? sim. Mas, Andréia, quem são os jovens que estão conosco aqui? Vou apresentar. Vou começar aí ao seu lado. Nós temos a Eduarda Vargas. Todos os jovens são da igreja de Moby Dick, conforme o senhor falou. Nós temos também o André Malbar, Ana Paula Tostes, temos o Matheus Umac e também a Betânia Calduro, que está aqui ao meu lado. Glória a Jesus. Muito bem. Pessoal que está participando com a gente hoje aqui e representando. Vocês estão representando os jovens que estão em casa, né, e que estão assistindo aqui ao programa. Então, Andréia, vamos começar com os jovens aqui? Vamos começar com a Eduarda, que está aí ao seu lado. Ótimo, vai lá, Eduarda. Pai do Senhor, os pastores estão aqui, aos irmãos que estão nos assistindo. Bom, eu queria iniciar a nossa conversa com uma pergunta do pastor Alexandre. O que é a apostasia e como nós podemos reconhecê-la? Alexandre, desculpa, antes de você responder, eu esqueci, assumo, de informar, né, que o tema do nosso programa hoje é apostasia, que, aliás, e aí daqui a pouquinho, não esquece da pergunta, não. Aliás, é uma expressão que tem sido usada com muita frequência nas escolas bíblicas dominicais, inclusive o momento que o Espírito Santo tem nos levado a viver em termos de EBD, é o momento em que há um chamado de atenção à igreja para não viver a apostasia. E muitas vezes usamos essa expressão e fica essa dúvida no ar. Então, vamos lá. Bem, vamos lá. O que nós podemos responder, né? A gente não pode definir o que é apostasia, é isso. Não, é uma série de fatores. Então, para responder a você, né, aqueles que estão também querem saber aí, a apostasia, ela diz respeito a nós. A nós, porque ela não é uma palavra para fora. Não é aquilo que se produz lá fora. Lá fora estão aqueles que não tiveram experiência com o Senhor, que não aceitaram Jesus, estão vivendo ainda o tempo da ignorância, diferente de nós. Nós somos doutrinados, ensinados, aprendemos a palavra de Deus, vivemos a palavra, anunciamos isso. E quando se fala de apostasia, então você traz para dentro. Que a apostasia não se faz lá fora, é aqui. Mas não é para assustar ninguém. Então, na pergunta, o que é apostasia? Se olhasse que apostasia é o quê? É afastamento da fé. Você afastou da fé. Você negou algo que você viveu. Não é que você não creio nisso, não é diferente. Não creio é uma coisa. Não, o apóstata é aquele seguinte, olha, eu vivi essa experiência, eu tive essa experiência. Mas tudo aquilo que eu vivi, eu desprezo, nego aquilo e agora a minha vida é diferente. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu disse, aquilo que eu preguei, aquilo que eu testemunhei, aquilo que eu tive como experiência de vida, a partir de agora, isso para mim não importa mais. Então é uma coisa que eu estou afastando dela. E quando você fala de apostasia, você se rebela contra o governo, se rebela contra o seu chamado, que quando você pode dizer assim, nós não estamos respondendo aqui apostasia
genericamente. Só que é apostasia para o mundo. Não, para nós não interessa, estou dizendo para nós aqui, para os jovens. Às vezes você pergunta, não, mas eu li no dicionário que apostasia era isso, aquilo outro. Não, você tem as explicações a respeito de apostasia, mas aqui nós somos para nós. Tá? Você não, que apostasia para outros lá é assunto deles, o assunto aqui para nós aqui. Então você negou, diz que você não, aquele que nega o governo, nega a autoridade do Espírito Santo, ele nega aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele testemunhou e aquilo que ele viveu. Ele diz, a partir de agora, isso para mim não importa mais, estou vivendo agora uma outra experiência. Amém, muito bem respondido. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O que leva uma pessoa, quais são os principais motivos de uma pessoa se tornar apóstata? O que leva ela a negar a fé? Vamos lá. Essa pergunta aí, lógico, você tem muito... O que leva uma pessoa a fazer isso? Não, isso é uma coisa subjetiva, é uma coisa, um sentimento que entrou no coração dele? Pode ser também. Mas a Bíblia fala o seguinte, muitos ouvirão a espírito enganadores. Ou seja, quem tem ouvidos, o que diz a palavra? Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que a igreja ouve hoje? Ela ouve a voz do Espírito Santo, que é para nós. Você conhece? Conheço. Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. De maneira alguma seguirão o estranho, nunca seguirão o estranho, porque ela conhece a voz do pastor. Mas quando ela deixa de ouvir a voz do pastor, quando ela deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, dá ouvidos a espíritos enganadores, aí acontece o quê? Aí a pessoa que um dia foi transformada, ela começa a ser transtornada, ela muda. No texto aí, quando fala aqui do que leva aqui, a palavra de Deus fala, os inimigos do homem são os da sua própria casa, está lá em Mateus. Eu sempre gosto de explicar bem isso. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Meu avô, meu tio, minha mulher, meu irmão. Não, é você. Eu sempre digo uma coisa, a Bíblia diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo? O quê? Alguma coisa? Existe? Não existe. Nem morte, nem fome, nem nudez, nem espada, nada nos separa. Então, o amor nosso, aquilo que nós temos, a experiência com Deus, nada separa, nada é impossível. Mas como que alguém nega? Aí é diferente. Os inimigos do homem de sua própria casa. Você só tem que vencer um inimigo, que é você mesmo. É eu mesmo. Então, por isso, quando você aceitou Jesus, você teve uma experiência de salvação. Você matou o velho homem, surge nova criatura. Mas ninguém gosta de morrer. Já ouviu alguém? Não, eu gosto de morrer, a melhor coisa do mundo é morrer. Ninguém gosta. Aí o que acontece? Aquele homem que você matou um dia, o velho homem, ele fala, eu não quero ficar sepultado, eu quero voltar. E essa briga que nós vamos ter até o dia do arrebatamento. Aí o que leva? Mas se um dia esse que você sepultou um dia, ele tiver força suficiente para levantar da sepultura e destruir aquele que nasceu de novo, aí vê o que? Vem a apostasia. São espíritos enganadores. E sempre quando você fala aqui, eu até anotei alguma coisinha aqui, quando a gente fala de apostasia, né? Obedecendo espíritos enganadores. Está lá em 1 Timóteo 4:1, está o texto bem aí. E eles cauterizaram, eles passaram a amar a si mesmo. Olha só, quando você fala amar a si mesmo, nós somos conquistados por um grande amor. Esse amor que nos atraiu. Não é isso? Nele que nos transformou, nos fez nova criatura. Mas quando o homem troca esse amor por um outro amor, que outro amor foi esse? É amor a si mesmo. A palavra diz, amando a si mesmo. E eles querem o quê? Assentar no trono de Deus. Olha só, é uma coisa tão assim absurda que o homem se vê na condição de se assentar no trono de Deus, ou seja, ele quer governar a vida dele, ele já não aceita mais o governo do Espírito Santo. Então ele tem algo que ele acha na vida dele, e ele quer se autogovernar. Aí vem a derrota e aí é que acontece. É claro, agora se você quiser quais os fatores, eu sofri uma decepção, fui decepcionado com o pastor, decepcionado com o diácono, decepcionado com alguma coisa ou outra. Não, isso é pano de fundo, isso é o resultado, são sintomas, resultados daquilo que já deixou entrar no coração dele. Não sei se ficou respondido, mas... Eu queria perguntar ao pastor Alexandre, olha só, a apostasia, ela se apresenta na forma de uma atitude. Ela é uma ação, ela é o exercício de alguma coisa que se distancia daquilo que é o projeto de Deus, daquilo que o Senhor tem na vida de cada um de nós, daquilo que é a direção do Senhor. E você colocou aqui elementos que podem acontecer de maneira externa,
é o caso de uma decepção, uma coisa assim, ou interna no coração. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, existe uma outra expressão também muito usada por nós, e que tem uma associação de causa e efeito, né, uma relação de causa e efeito com a apostasia, que é a heresia. Qual é que é a comparação? Qual é a diferença de heresia, ou onde se encaixa a heresia e a apostasia? Na verdade, a apostasia, a heresia é o efeito daquilo que é apostasia. Primeiro, o sujeito, você tem uma mensagem hoje, que é a mensagem que o Espírito Santo coloca na vida do homem. Quando ele entra para a apostasia, então ele passa a pregar uma heresia, então ele passa a transmitir. Então ele transmitia antes o quê? Palavra viva, palavra revelada, a palavra do Espírito Santo, oração, o clamor, uma vida de santidade. Agora ele começa a propagar algo diferente disso, que ele não pregava antes. E que acaba levando outras pessoas à apostasia também. Então ele passa o quê? Ele passa a doutrinar as pessoas na apostasia. Então ele quer carregar consigo aqueles outros que já tiveram experiência para junto dele. Muito bem. A gente está aqui no estúdio, né? Está conversando com vocês aqui, mas nós temos a participação de jovens de outros lugares, inclusive do Brasil, que também enviam as perguntas, e a gente vai ouvir a primeira pergunta, que vem do nosso irmão jovem Daniel Gueiros. Vamos ouvir o que o Daniel tem a dizer. Fala, jovem! A paz, Senhor Jesus, irmãos. É um privilégio, como jovens, aprendermos mais da palavra de Deus e das suas doutrinas. Para fazer a minha pergunta hoje sobre a apostasia, eu queria ler um texto que está em Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós entendemos que o apóstata é aquele que viveu a fé, o evangelho verdadeiro, e negou tudo aquilo que pregou um dia. A minha pergunta é, o apóstata que negou a doutrina do sangue e da palavra é aquilo que nós definimos como apóstata, ou necessariamente ele nega outra coleção de doutrinas, outra coleção de princípios bíblicos? Ou só por negar sangue e palavra ele já é definido como apóstata? Essa é a minha pergunta. A paz do Senhor. Daniel, prazer falar com você. Nós nos conhecemos de longas datas, é isso mesmo? Uma alegria saber que você está participando aqui conosco aqui. Pergunta sua interessante. O que as pessoas dizem? Qual a quantidade de crédito que eu preciso perder ou ganhar para poder me tornar um apóstata, né? Negar um ou dois fatores. Na verdade, a doutrina ela é uma só. Ela é um conjunto de ensino que o Espírito Santo nos dá. Você não tem como você viver a experiência que nós temos na obra te retirando um desses itens. A voz diz, não, eu creio nos dons espirituais, mas eu não creio no clamor do sangue de Jesus. Eu creio em tudo, menos da palavra revelada. Não, aquele que ele errou num ponto, se ele negou um ponto, ele negou tudo. Nós não temos que selecionar aquilo que importa ou que não importa para nós. Porque quando você fala de doutrina, é um conjunto de experiências que o Espírito Santo foi nos educando ao longo da nossa caminhada. Então nós vemos que quando nós começamos a caminhada, nós tínhamos um entendimento. Mas nós passamos do pré-primário, do maternal, viemos para o pré-primário, viemos para o primário, viemos agora o ginasial, e nós vamos aprendendo mais coisas. E o Espírito Santo vai nos ensinando mais. Jesus mesmo falou assim, tem muita coisa para dizer, mas vocês não suportam agora. Mas vai ter um tempo que vocês vão aprender. Então nós fomos aprendendo. Então hoje nós temos um conjunto de aprendizado, conhecimento dado pelo Espírito Santo. E eu já estou ansioso, né? A que mais que ele vai ensinar? É muita coisa que tem que ensinar. Eu quero estar aqui, nós vamos estar todos para aprender mais. Eu só quero interromper esse aprendizado o dia que eu tiver arrebatado. Antes disso, eu quero continuar aprendendo. Então, a pessoa que nega um item desse aí, negou o resto. Como é que você entende dom sem corpo? Como é que você entende culto sem um clamor? Como é que você entende mensagem sem palavra revelada? Então, não precisa, é desnecessário, não precisa ter o trabalho de negar o conjunto de ensino do Espírito Santo. Um só, ele já pode receber lá o diploma dele de apóstata. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Um grande abraço para você. Amém, glória a Jesus. Vamos lá, aprendendo, hein? Todos nós. Os jovens estão tendo um seminário
a cada encontro como esse. Andréia, quem que vai falar agora, Andréia? Fala aí. Olha, antes de chamar, eu queria fazer uma observação. Esse tema é muito difícil, hein? Uhum. Perguntas difíceis, né? Respostas difíceis, mas com certeza tem sido já um aprendizado muito grande para nós. E agora mais uma pergunta, o André pode fazer essa pergunta agora. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, André, tudo bom, né? Tudo bem. O ato de apostatar da fé pode ser considerado um ato de ingratidão para com o Senhor? É possível ver esse sinal de ingratidão na vida daquele que apostatou da fé? Na verdade, se não houver gratidão, não tem sentido a nossa vida. Por que nós estamos aqui nesse programa aqui, né? Cada um nós temos as nossas atividades, nós temos nossas ocupações, mas nós estamos aqui porque sabemos que aqui, meditando na palavra de Deus que nós estamos fazendo, nós fazemos por gratidão. Você sobe ao Manaim por gratidão. Você sobe ao púlpito por gratidão. Você vai no hospital visitar alguém por gratidão. Você não, por que eu vou visitar um enfermo? Por que eu saí daqui, peguei um trânsito, cheio de trabalho, cheio de serviço, mas estou enfermo? Não, porque é um ato social de jeito nenhum. Nós fazemos por gratidão, Senhor, por amor ao Senhor. E aquilo que o pastor, da assistência à igreja, o diácono, as senhoras, os jovens, tudo que nós fazemos é por gratidão. Quando o homem tem esse sentimento, ele nada abala a fé, enquanto houver gratidão. Por isso tem um texto em Hebreus que ele fala o seguinte: vede, irmão, Hebreus 3,12, vede que nunca haja em vós, qualquer um de vós, um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, ou seja, não haja em vós, que o coração seu não seja corrompido a ponto de esquecer aquilo que o Senhor fez por nós. O sacrifício, a morte, o dia que Ele nos atraiu, a experiência de salvação. Que coisa mais gratificante era o momento que nós paramos, é o momento do nosso chamado. No dia que nós tivemos consciência do chamado, da salvação, o Espírito Santo tocou em nós sentimos a salvação entrando na nossa vida. Isso aqui nos move que de gratidão, de agradecimento ao Senhor. Então, quem um dia diz que não, tudo isso que eu senti um dia, que eu vivi um dia e hoje não vivo mais, é o quê? É um ato de profunda ingratidão. Ingratidão. Respondido? Respondido. Muito bem, vamos lá. Vamos seguir com o nosso programa e a gente tem agora mais uma participação de fora da nossa querida irmã Débora Anne. Fala, jovem. Paz do Senhor, meu nome é Débora Anne, sou da Igreja de Vila Velha 3 e o meu questionamento é o seguinte: nós aprendemos nos seminários a diferença entre o incrédulo e o apóstata, mas dentro do contexto da igreja nós também encontramos algumas pessoas que, embora creiam no Senhor Jesus, ainda não tiveram uma experiência real com Deus. Dito isso, nós podemos dizer que o apóstata necessariamente já teve uma experiência real com o Senhor? Alexandre, difícil essa pergunta da Débora, hein? Como é que você aborda esse aspecto aí? Não, todas as perguntas são difíceis, né? A gente responde aqui e nem sabe por quê, não, porque não é fácil responder. E outra coisa, às vezes a pessoa, quando você traz a resposta é toda essa, não, aqui nós estamos aqui, nós temos um tempo curto aqui, o assunto é um assunto, não digo nem de seminário, de tese de doutorado, porque você falar é um assunto de suma importância. E nós estamos pincelando algumas coisas aqui. Então, as perguntas são complexas, são muito bem feitas, muito bem elaboradas, mostra o grau de entendimento dos jovens, né, pela inteligência das perguntas, e o aperto nosso em poder dizer alguma coisa. Mas a pergunta dela é até interessante, porque você faz o sujeito se tornar apóstata, e necessariamente ele não pode ser um incrédulo, porque ele tem a apostasia, ou seja, quando ele se afasta de alguma coisa. Então o apóstata se afasta de algo que ele teve. O incrédulo não. O ímpio, ele está vivendo o tempo da ignorância. Ele não sabe nada, ele não tem noção nenhuma. Às vezes você vê as pessoas que estão aí perambulando pelo mundo, sem conhecimento de Deus, são pessoas na extrema ignorância. Quando fala ignorância, naquilo que é de conhecimento da obra do Espírito Santo, da igreja fiel, contexto de salvação, contexto profético. As pessoas são analfabetas disso aí. Então elas estão vivendo o tempo da ignorância, estão sujeitas à graça, ao chamado. Então um dia, como nós, essas pessoas serão chamadas.
E se chamadas a aceitarem, vão ver a mesma experiência que nós. E, de maneira que aquele que se caracteriza como apóstata, necessariamente ele teve uma experiência, viveu o novo nascimento, nasceu de novo, regozijou-se, alegrou-se, participou do corpo, teve alegria em servir o Senhor, teve gratidão no coração, mas um dia ele trocou o amor do Senhor pelo amor a ele mesmo. Ele diz, não, eu não suporto mais ser repreendido, eu já não aceito mais receber a repreensão do ministério, eu sou um homem adulto, eu sou um homem casado, eu tenho filhos, eu não posso ouvir isso. E como se a palavra do ministério fosse para lhe fazer mal, mas não é. É a palavra do Espírito Santo para a correção. Ele rejeita a correção, rejeita o domínio, rejeita a autoridade e se desvia. Ele se torna um apóstata porque ele negou aquilo que viveu, negou a obra do Espírito Santo, negou tudo aquilo que ele viveu, experimentou e transmitiu um dia. Muito bem. Tá aí, tá respondida a Débora. Andréia, tá contigo. Nós recebemos muitas perguntas, ainda mais que esse tema é muito rico, igual o pastor falou, muito vasto. Mas teve uma pergunta que foi muito frequente, eu vou pedir para Ana Paula fazer para o pastor. Paz, Senhor, a todos. Existe arrependimento ou perdão para alguém que tenha apostatado? Essa foi uma pergunta difícil, né? Essa aí foi brincadeira, mas vamos lá. É difícil, sim, porque nós vamos responder à luz da palavra. Certos meandros, nós não temos como penetrar naquilo que é da economia de Deus. Não adianta que, vou explicar, não tem que explicar coisa nenhuma. Nós vamos aqui estar no nosso alcance. Você dizer, taxar, não, aquele se perdeu, aquele foi salvo, não compete a nós. A salvação é individual e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é um assunto de um homem com Deus, seja ele incrédulo ou não, tem experimentado, um assunto que ele vai resolver com o Senhor lá no tribunal de Cristo, quando ele estiver chegando lá. Tá certo? Agora nós vamos aqui da palavra de Deus. Nós vemos exemplos na palavra de Deus. Em Hebreus fala, se pecarmos voluntariamente, quando se fala do pecado voluntário, é aquele que deliberadamente, não, o meu interesse é pecar, não é a falha, a Bíblia fala assim, nós somos falhos. Salomão, quando orou o tempo, falou, Senhor, não há homem que peque, porque o homem é falho. Nós só vamos ter a perfeição na eternidade. Mas o pecado deliberado, voluntário, que o texto fala em Hebreus 10, 26, aquele que voluntariamente, não, o meu propósito, o meu intento, o meu objetivo é esse, a palavra diz que não resta mais sacrifício. Tá? Não estou polemizando nada, não. Estou dizendo que está no texto bíblico, da palavra, não estou dizendo que A ou B tem salvação, não tem salvação, que não compete a mim nenhum de nós dizer. Nós vemos o exemplo de Esaú. Porque uma coisa nós temos que entender, o que é arrependimento? Arrependimento é aquilo dentro do sentido bíblico, não o arrependimento do que você vê aí. O arrependimento no sentido bíblico é o dia que nós tomamos consciência do pecado, entendemos que o pecado existe e que nós somos pecadores, isso é muito difícil, porque o homem não pensa assim, só com a ação do Espírito Santo, e nós arrependidos, não quero não, nós confessamos o pecado, nessa confissão o pecado é perdoado, é limpo, lavado, e quando nós já experimentamos ao Senhor, vivemos a experiência, como nós erramos, vem o arrependimento, Senhor, não podia ter feito isso. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, que cremos que há poder nesse sangue para limpar, para purificar, é o arrependimento. Aí nós temos que estar em comunhão para isso. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a purificação, o arrependimento é de uma vida que anda na voz do Espírito Santo. Lembra de Esaú? Esaú, ele tinha a bênção, era dele, ele era o mais capacitado, era o primogênito, nasceu primeiro, estava ali, é dele. O que ele fez? O que me vale isso? Trocou porque ele tinha, era dele, não era de Jacó, era dele, pertencia a ele. Ele, não me importa. Um prato de comida é isso mesmo. A bênção vale um prato de comida. E ele ficou ali e também não importou também não. Lá na frente, quando o pai deu a bênção, aquilo que ele fez estava registrado na eternidade. E o texto diz que Esaú buscou lugar para arrependimento e não achou.
Ele chorou, nem com choro, com lágrimas buscou e não achou lugar para arrependimento. Porque que ele teve o seguinte, ele teve remorso. Remorso, o que é remorso? Remorso assim, eu tentei fazer uma coisa, mas não deu certo. Não devia ter feito isso. É o remorso. O arrependimento não. Você fez, você não devia ter feito. Deu certo, deu errado, não importa. Eu estou consciente que eu não devia ter feito. O que Esaú fez que eu desprezei a bênção, e agora eu vi que o meu irmão levou a bênção. Eu falei, peraí, mas eu quero essa bênção para mim, essa bênção é para mim. Ó, que negócio é esse? Por que ele levou isso embora? Quero de volta. Só não tem mais jeito, não. Então, quer dizer, aí quando você diz, existe arrependimento para o apóstata, nesses termos bíblicos aqui, arrependimento é difícil. Remorso você vê demais, mas arrependimento é só uma ação do Espírito Santo. Ele que provoca isso em nós. O arrependimento é o Espírito Santo que provoca e nós abrimos o coração e aceitamos isso. Ficou meio complicada a resposta? Não, deu para entender. Eu espero que aliás, a coisa está sendo abordada com tamanha profundidade aqui, né, André? Que de repente a gente vai ter que fazer outro programa para explicar a diferença de arrependimento e remorso, tá? Só para isso, porque tem muita coisa, mas o Alexandre foi muito feliz aqui na abordagem que ele fez, e ainda bem que ele fez logo, porque ia ser a minha pergunta para ele, qual a diferença de arrependimento e remorso, mas ele já saiu na frente. Vamos continuar vendo a participação dos nossos irmãos que mandaram vídeos para nós. Agora o vídeo é de Rafael Roveta. Fala, jovem! Pai do Senhor, sou o jovem Rafael Roveta, da igreja de Moby Dick, Praia da Costa 3. Pastor, como nós podemos afastar a apostasia dentro da igreja, dentro do corpo? Aquelas pessoas que estão mais frias e estão praticando a apostasia. Como afastar isso? Olha, a pergunta sua, como você pode afastar isso, realmente não é fácil, não. Mas vamos ver o que nós podemos ver de instrução. O nosso socorro é sempre a palavra que está aqui conosco aqui. Quando você busca na palavra o recurso, você consegue alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos aproveitar. Parece que Hebreus, nós estamos pegando bastante recurso em Hebreus, né? Até na pergunta antes ali, que nós falamos que não haja nenhum coração mau a ponto de apartar-se de Deus vivo, no versículo seguinte diz o seguinte: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que pode ser feito? Ora, nós somos irmãos, nós somos corpo, unidade. Ou seja, cada um que for atingido, magoado, dói a todos nós. Nós não temos nenhuma alegria em qualquer um em queda. Pelo contrário, nós temos alegria quando vemos as vidas descendo as águas, sendo batizadas, e nós trabalhamos. Então, o que fala? O dia que se chama hoje. Por que é hoje? Porque hoje ele está no corpo, hoje ele está conosco. Nós vemos o irmão em dificuldade, nós temos irmãos fracos no nosso meio. Mas não é fraco uma semana, não. É há 50 anos que é carregado nas costas. Acontece. E qual o problema? Nós vamos carregar. O objetivo da igreja é esse. É cuidar dos fracos, cuidar dos doentes, dos queixosos, dos rancorosos, daqueles que não querem nada, difícil. Mas está no nosso meio, nós vamos levar. Está doente, mas está conosco, vamos carregar nas costas, vamos fazer tudo para ele, vamos ensinar. E eu lembro, vou contar até uma experiência para vocês, eu lembro de um camarada que ele é o seguinte, ele não perdia uma madrugada. Não perdi uma madrugada. Toda madrugada ele estava na igreja. E ele era um homem de oração, mas ele tinha um problema que ele não se libertava desde um vício, que ele não se libertava de jeito nenhum. Mas passou 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu vou até colocar uma pausa aqui. Uhum. Então, uma vez tinha um diácono na igreja, disse, eu não vou de madrugada, não. Porque de madrugada só vai gente complicada. Ele falou, fulano, ele citou esse também, e eu, né? E você tem razão. Só vai gente complicada de madrugada. Mas assim, mas é o seguinte, mas o que leva um camarada que não consegue se libertar do vício a insistir? É porque ele quer uma bênção. É diferente daquele que está no pecado e quer escandalizar. É diferente. Nós estamos dizendo assim, pessoas que estão lutando, se matando, se arrebentando para permanecer assim, pegando nas pontas. Tá certo? É diferente. Não é a pessoa que se definiu pelo pecado, se definiu pelo erro. Estou dizendo aquela pessoa que está no nosso meio, é fraco, é doente, a igreja tem o dever de cuidar.
E nós vamos cuidar. E vamos ter gente para cuidar assim a vida inteira. Então, enquanto estiver, nós vamos cuidar. Enquanto estiver fraco, vamos ajudar, vamos visitar. Ah, mas é a 20ª visita que faz dele. Pô, é 20ª, qual o problema? Eu vou fazer 200ª, né? Que precisamos, nós vamos fazer. Se ele quer. Agora, o sujeito definiu pelo pecado. Não, já não é o dia de hoje, não. Hoje ele está conosco, hoje ele está na dificuldade, hoje ele está precisando. Nós vamos ajudá-lo. Porque amanhã nós podemos estar doentes também e vamos precisar de ajuda. Quem aqui nunca precisou de oração? Quem aqui nunca esteve fraco, doente? Eu foi lá, ore por mim que eu estou fraco. E depois você tem uma experiência, graças a Deus, aquela assistência foi tudo que eu precisava. Nós vamos fazer isso. Agora, o sujeito definiu pelo pecado, definiu pela apostasia. Aí já não é conosco mais, porque já não está aqui. O dia já é outro, não é o dia hoje. Passou o tempo. Mas enquanto tiver, nós vamos cuidar. Amém. Então tá aí. Definido. Andréia, como é que tá nossa turma aqui? Como é que estão as perguntas dos nossos jovens? Agora, deixa eu falar uma coisa. Esse pessoal lá de Moby Dick é muito esperto, né? Quem não vem aqui manda um Fala Jovem. Pois né? é. Eles são bobos, Eles não. estão em peso hoje aqui, né? Ao meu lado e estão Pastor também Marcelo no Ferreira, vídeo. isso mesmo. Tá bom, estamos olhando. Mandou todo Vai lá, mundo. Andréia. Então, a próxima pergunta, né, quem vai fazer até é o Mateus, mas é interessante fazer uma observação, né, que a salvação é o que nós temos de mais precioso. E ouvindo as respostas do pastor à luz da palavra, eu tenho certeza que todos os telespectadores estão temerosos, né? A gente fica temeroso, né? É algo que a gente tem de mais precioso e a gente vê que a gente tem que cuidar muito bem, né? Que é a obra do Senhor na nossa vida, que é a nossa fé. Então, Mateus, pode fazer a sua pergunta. Pastor Josias, Pastor Alexandre, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Ainda cumprimento a todos os jovens aqui presentes e aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. E Pastor Alexandre, dando continuidade ao nosso assunto, gostaria de perguntar, a apostasia, ela acontece do dia para a noite? É ato e processo ou processo e ato? Boa pergunta. Vamos lá, pergunta aí. Bem, vamos fazer ato ali. e processo ou processo? Até minha cabeça deu um nó aqui eu agora. pensando que é uma regressão, ou seja, você foi, agora você vem de marcha ré, mais ou menos isso aí, né? Vendo do que tem, vim de fácil até chegar. Então, o que acontece? Na verdade, você dizer, qual a linha do tempo? Quanto tempo leva? Né? Não sei se eu não tenho resposta quanto tempo leva. Mas vamos ver o seguinte, dentro do contexto bíblico, nós vemos que a sensibilidade, ou seja, ele vai perdendo a sensibilidade. Por que a Bíblia, quando você fala da lepra, né, ela faz o quê? Ela vai tirando aqui a sensibilidade, o efeito dela tirando a sensibilidade. Nós hoje somos sensíveis ao Espírito Santo. Então, quando nós erramos, falhamos, pecamos, quem que diz que nós pecamos? Não é a nossa consciência, não. É o Espírito Santo que diz. Podemos ter boa consciência e não entender que pecamos. Mas o Espírito Santo que fala, isso aí que você fez não está certo, não. Sim, é mesmo. Aí que nos traz um temor e nós vamos aos pés do Senhor e buscamos. Aí o arrependimento. Aí nós voltamos. Mas quando o homem, ele começa a agir, começa reiteradamente a atuar contra a voz do Espírito Santo, ele começa a resistir. E a palavra diz para nós não resistimos ao Espírito. Aí eu começo a resistir. Essa resistência vai o quê? Vai cauterizando o coração, vai tornando o coração mais duro, vai tornando a insensibilidade, de forma que depois nós já não estamos totalmente insensíveis e aquilo que para o homem antes era pecado, antes ofendia a santidade de Deus, ele disse, não, isso não tem nada a ver, isso é simples. Como não? Isso foi naquele tempo. Não. Por isso que o texto fala assim, lembra-te de onde caíste, lá em Apocalipse, lembra-te de onde caíste. Pratica as primeiras obras, ou seja, quando o homem sentir, o que acontece? Você tem que lembrar assim, por que eu estou insensível? Por que a palavra não me toca mais? Por que o culto não me alegra mais? Por que os louvores não me alegram mais? Alguma coisa aconteceu. Aí você vai lembrar de onde é que começou a minha falha. Aí você começa a pensar, não, eu era uma pessoa de oração, eu era uma pessoa de madrugada, eu era de leitura à palavra, eu fazia visita, eu fazia limpeza na casa de alguma coisa que você fazia. Aí começa aquele assim, eu não faço isso mais. Quantas vezes eu vim de madrugada, quantas vezes eu limpava a igreja, eu não estou fazendo isso mais. Eu vou voltar a fazer isso. Experimenta, volta a fazer. Aí pratica as primeiras obras, aí você restaura o quê? O primeiro amor. Porque eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E acontece, e as coisas vão assim, evoluindo até chegar aquele momento.
Vou dizer se é ato, processo e ato, aí vão ficar subjetivos. E agora, o que acontece é o seguinte, depois que o sujeito define para a apostasia, as coisas se precipitam com maior velocidade. Vou te explicar por quê, por experiência. Primeiro, você lembra quando Israel houve a divisão do reino norte, reino do sul, Jeroboão ficou com o reino do norte, Israel, e Reoboão ficou com o reino do sul, que é Jerusalém, onde é que estava o quê? O reino de Davi e a promessa de Deus. Jeroboão, que fez, ele separou em menos de um ano, ele inaugurou a total apostasia em Israel. Total apostasia. O que ele fez? Agora vai ser a época da Páscoa, ele não levou um ano. Israel vai voltar para... O coração do povo vai voltar para Davi, porque é a época da Páscoa, vai todo mundo lá, vai para Jerusalém, e como é que vai ficar? Eu vou perder o reino. O que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro, e disse, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Então ele fez um culto no dia que ele imaginou no coração dele, toda a liturgia, segundo o coração dele, estabeleceu como sacerdote o mais baixo do povo. Então, e esse feito tornou-se em pecado. Ou seja, em menos de um ano, ele transtornou toda a doutrina. Então, Jeroboão, e era um homem, a palavra de Deus que ele era um homem valente, laborioso, ele foi colocado sobre toda a casa de Efraim, porque ele era um homem de respeito, foi Salomão que o colocou, e Salomão faz o tipo do Espírito Santo, ele foi escolhido para isso. Mas no dia em que Salomão morre, o dia que o Espírito Santo já não significa mais, aquilo que se falou, né? Ele já não significa mais, está insensível ao Espírito Santo, aí o que acontece? Aquilo que ele fazia por amor, ele faz agora é pesado. Não é isso que falaram com Salomão, alivia o teu jugo que se tornou pesado. Espera aí, por que quando Salomão é vivo, ninguém reclamou do imposto? Porque quando Salomão é vivo, que quando o Espírito Santo está vivo em nós, você faz madrugada, você faz tudo, trabalho de evangelização sem fronteira, tudo isso. Mas sem o Espírito Santo, tudo fica pesado. E esse feito se tornou em pecado. Então, em menos de um ano, nós vemos uma tribo que trocou o Deus vivo por bezerro de ouro, trocou o sacerdócio levítico pelo mais baixo do povo, trocou os cultos, a liturgia do culto por outro culto que ele imaginou no coração. E quer saber mais? Tem grupos também que negaram essa mesma fé que nós pregamos aqui, que falou que há poder no sangue de Jesus, que falou que a palavra é viva, que a palavra é revelada, falou que existe corpo, saiu, em pouco tempo ele negou tudo isso. Pode fazer as contas aí, você lê, você que é um camarada inteligente, os jovens que estão vendo aqui também são inteligentes, pode conferir se o que eles pregam, o que eles pregavam que estão aqui, e pode ver no calendário quanto tempo eles levaram. Para a apostasia, não sei o tempo, mas para precipitar a heresia, como assim dizer, foi muito rápido. Bom, que mensagem, já tenho que pregar no culto, tá trazida aí toda a informação e uma aplicação muito clara do que é a apostasia na vida do homem, que quando o espírito deixa de existir na sua vida, né? Isso é algo muito sério, tá? E é algo muito atual para nós que estamos acompanhando aquilo que o Espírito Santo tem dirigido para a igreja e o alerta para o momento profético da volta de Jesus, né? A igreja infiel, a igreja que fica, ela fica exatamente por ter apostatado, né? Por ter se desviado do caminho. Vamos continuar ouvindo as perguntas dos jovens que enviaram para nós vídeo. Agora quem vai fazer a pergunta é a nossa irmã Ana Késia. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Sou a jovem Ana Késia da Igreja da Vila Rubinha em Vitória. E a minha pergunta é: quais são os juízos para aquele que é apóstata da palavra de Deus? E aí, Alexandre? Juízo, hein? Juízo. Juízo. Aproveita que você é advogado, trata do assunto do juízo aí. Não, na verdade, nesse caso aí, o único advogado que pode fazer qualquer coisa por nós é aquele que, amém, que continua na eternidade lá, que hoje é nosso advogado. Depois ele vai ser juiz. Então, hoje é advogado, mas no tribunal ele vai ser juiz. Então, se comportem bem quando ele como advogado para receber o bem-vindo do meu pai. É verdade, Ana Késia, aquele que apostatou, o apóstata, ele está debaixo de um juízo. Tá? Porque quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Então já existe o quê? Jesus, quando fala daquela pessoa que creu,
ela recebe o quê? A salvação. Então, o que não crê, ele não tem, assim, não existe uma pena alternativa para ele. Então, aquele que realmente se desviou, se afastou, ele só resta o quê? Aguardar o juízo. Ele não tem outra coisa para esperar. Esperar o quê? De Deus ele alcançou misericórdia. Ele era devedor, as dívidas foram pagas, foram solvidas, e ele recebeu o perdão do Senhor. A vida que ele vivia, de angústia, tristeza, desesperança. Não, mas ele era rico, feliz e alegre. Também não tem problema, não. Porque o que nos faz, as pessoas quando aceitam Jesus, eles pensam o seguinte, deixei alguma coisa ruim para aceitar Jesus. Às vezes até não. Quer dizer, quando fala às vezes não, porque a gente achava que era bom, né? Eu achava que isso era bom, aquilo outro era bom, aquilo era ótimo, aquilo era excelente. Não vou citar o que é, mas a gente sempre acha uma coisa tão boa. Mas o que nos leva a deixar isso? Porque nós achamos coisa melhor. Você só deixa uma coisa boa se você achar uma coisa melhor. E todos nós aqui achamos uma coisa melhor. E vivemos essa coisa melhor. Mas se um dia nós quisermos voltar para aquilo que nós deixamos por uma coisa melhor, e nós vamos receber o pior, que é o quê? Que é o juízo. Eu prefiro a graça, eu prefiro o vinde bendiz do meu Pai. Mas a escolha de cada um, ser fiel até a morte. A escolha, não precisa ser muito tempo. Quanto tempo tem que ser fiel? Pouquinho tempo, só até a morte. Só até a morte depois tem uma eternidade inteira para frente aí. Você vai somando eternidade menos 114 anos, 180 anos. Não sei se alguém vai ver isso tudo aqui, não faz de conta que vivo. Faz a soma aí, quanto que dá. Tá bom? Muito bem. Tá aí a resposta que foi dada à Ana Késia. Andréia, e aqui no estúdio, como é que nós estamos com os nossos jovens? Antes de pedir a última pergunta, já está acabando, né? Me fez lembrar do louvor, né? Jesus é melhor do que ouro e bens, né? Jesus é melhor do que tudo que tens. Então vamos lá, Betânia, pode fazer. Ai, Senhor, Pai seus pastores, Pai seus jovens. Pastor Alexandre, quando um parente ou uma pessoa próxima sua pratica apostasia, qual é a melhor forma que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa? Bem, vamos lá. Você vê uma pessoa próxima, comete apostasia. Bem, se ela já definiu para apostasia, você vai ter que pedir Senhor, misericórdia. E é uma coisa que nós falamos naquela pergunta que falamos antes. Enquanto a pessoa está naquele processo de ajuda ainda, a igreja vai ajudar, o que for. Mas, por exemplo, a pior coisa que tem é quando você vê na sua casa acontecer isso. Aquilo que eu disse, Deus, Ele é misericordioso? É. A misericórdia dele renova a cada dia, a misericórdia não tem fim. Mas qual que é o importante? É permanecer na fé. E não é fácil não, tá? Ainda mais se aquele que se apostatou, se ele for algo proeminente na família, fica mais difícil ainda. Uma coisa é ter uma família de 10 irmãos, tal, o pai e a mãe, e aquele lá do meio vai embora. Aí os outros irmãos ficam ali. Mas e quando é o pai? Quando é a mãe? E se é um pastor? Olha só o efeito que ele faz. É triste. Agora, nós temos exemplos diferentes disso. Você conhece a história de Davi. Sabe que quando houve a rebelião de Absalão, que era filho dele, como doeu no pai, né? Era filho dele. Agora, teve um fato interessante. Lembra que Davi orou, Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Aitofel era conselheiro de Davi e que agora estava aconselhando Absalão contra Davi. Ou seja, só que se você for lá ver a lista dos valentes de Davi, você vai ver lá no meio dita lá, Eliã, filho de Aitofel. Ou seja, enquanto o pai conspirava contra o rei, Eliã estava entre os valentes de Davi. Ou seja, difícil, tá? Mas a posição dele foi permanecer fiel. Ele permaneceu fiel. Ele estava entre os valentes. E olha só que dói, tá? Dói. Eu não passei por isso, né? E eu espero que ninguém aqui passe por isso. Mas é difícil, tá? Você vê a consequência que cai sobre o familiar, o resultado da escolha dele. Você vê o que vai acontecer e você está aqui e vou permanecer fiel. É duro, hein? Duro que você vai ouvir palavras contra assim, você vai ver o que ele vai fazer, aquilo que vai ofender até você mesmo. Porque você continua fiel, nós continuamos fiéis, todos nós continuamos fiéis. E ouvir, às vezes, da boca de um familiar contra aquilo que nós professamos, dói. Agora, o que vai ser dele? Aí é um assunto dele com o Senhor, porque ele teve a experiência, ele fez a escolha e ele vai ver, o assunto dele agora não é conosco mais, é diferente do fraco é conosco. Mas depois
que ele definiu, o assunto é ele com o Senhor. Ele não vai para o céu, não. É assunto dele com o Senhor. Se ele vai, se não vai, se você vai encontrar lá no céu, vai abraçar, beijar, ficar feliz, você aqui, coisa, é assunto dele com o Senhor. A gente sempre espera, né, que tudo que nós queremos, né, mas é o que nós vivemos. Agora, Alexandre, você comentou aqui, numa das respostas que você deu antes que existe um processo de esfriamento, existe um processo de perda da sensibilidade do espírito. Então nós, e aí aproveitando a pergunta que ela fez, nós, quando percebemos dentro de casa, tá, na família, alguém próximo, um irmão na igreja que é mais achegado e tudo mais, quando nós percebemos que essa pessoa entrou nesse processo de falta de sensibilidade, nós podemos pagar um preço, orar ao Senhor, né, chamar, dar um conselho, orar com a pessoa. Quer dizer, também existe essa possibilidade de uma intervenção nossa no sentido de ajudar. Agora só uma coisa, não vamos confundir uma falha, até uma queda espiritual com apostasia, é diferente. Às vezes a pessoa está no nosso meio, é fraco, não é para mim, não aguento, vocês estão indo, até que um tempo tentei caminhar, não consegui, estou fraco, não aguento, eu sucumbi ao pecado, estou lá, volta para o mundo. É uma coisa. Ele fala mal de nós? Não fala mal da igreja, não fala mal do Senhor, crê em tudo aquilo que ele pregou e viveu, pregou, não sei se vamos dizer que não tenha pregado, mas tudo que ele viveu, ele continua no coração dele, latente aquilo ali. Ele não é um apóstata. Ele é uma pessoa que se desviou. Tá certo? E nós vamos pagar um preço. Quando nós vemos o filho pródigo, foi e voltou. Aquele que teve, ele teve a consciência. Ele não chegou lá fora e ficou, não, porque meu pai não volta mais, que o pai é a casa não sei o quê. Não, nada disso. Ele lá, eu sei que na casa do meu pai tem tudo. E sabe. Então tem uns que saíram do nosso meio, que estão hoje... Eles não negaram a fé, eles enfraqueceram na fé, eles caíram na fé. E estão hoje, algumas vezes, querendo voltar sem força e estão lá. Quantas vezes saíram e voltaram? Ele não saiu por ali despregando aquilo que ele fez ou dizendo que tudo que ele viveu não valeu nada. Ele lamenta de não ter conseguido prosseguir. Ele lamenta de não ter mesmo a firmeza que nós estamos tendo em perseverar. Isso aí, entendeu, Josias? Às vezes as pessoas falam, então você todo caído é um apóstolo. Não, talvez o caído no termo assim pode até ser, mas aquele que se enfraqueceu, está doente e saiu, não frequenta mais. De vez em quando não tem uns que a gente traz de volta. Fulano está aqui, que festa, a gente faz a maior festa. Eu conheço muitos e voltaram e estão firmes. Agora pergunta se no período que estiverem fora, se eles ficaram falando, se eles negaram o que viveram. Não negaram, não. Está respondido? Está respondido. Vamos lá, vamos ouvir agora o que é que o Vitor Barbosa tem a perguntar. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Vitor Barbosa e eu sou jovem da Igreja de Campo Grande 1. Eu gostaria de saber quais são os efeitos da apostasia na vida do servo e na vida da igreja. Vamos lá. Primeiro, na vida do servo não tem nenhum, porque o servo não vai servo. Enquanto ele é servo, ele não é apóstata, né? Enquanto ele serve, ele não é. Ele deixou de servir, se tornou um apóstata. Então, para ele o efeito vai ser, ele vai tratar a Deus no juízo. Agora, em relação à igreja, então vamos ser bem pontuais nisso aí. A igreja é corpo de Cristo. Ela é santa, pura e imaculada, como igreja, como corpo. Nós somos todos falhos. A igreja não, a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é imaculada. Nós, como corpo, nos identificamos nisso. Pode escrever no seu caderninho aí. A obra do Espírito Santo nunca sofreu e jamais sofrerá qualquer prejuízo por qualquer atitude nossa. Mas como é isso? E os escândalos? O que Jesus falou? Haverá escândalos. E quando houver escândalo, ai da igreja, ai da obra. Foi isso que ele falou? Não. Ai daquele que provocar o escândalo. O escândalo fica naquele que provocou. E a igreja é do Senhor. Eu sempre digo, a obra, ela tem dono. Quem que é o dono da obra? É o Espírito Santo. E ele é zeloso por ela. Então, todos nós podemos ficar tranquilos que a obra nunca sofreu dano. A obra nunca sofrerá dano.
Quem provoca o dano, o escândalo, ele sofre o dano. A igreja não. A igreja, ela é pronta, preparada para o arrebatamento. Ela é pura. Aquilo que nós temos visto, né, na escola do Bico Dominical, aquele cantar extraordinário, aquela linguagem poética maravilhosa do amor do noivo pela noiva, da noiva pelo noivo, toda aquela pureza, aquele esplendor de revelação do Espírito Santo para nós, algo extraordinário. Então, todos podemos descansar. Ninguém se preocupe com a obra. A preocupação nossa é permanecermos na obra, firmes na obra, porque da obra já tem quem cuida dela. O Espírito Santo aí está muito bem cuidado. Descansemos. Cuida muito melhor do que nós. Se a gente não atrapalhar o Espírito, já está muito bom, né? Já está bom demais, né, Alexandre? Muito bem. A gente já está caminhando para o final, né, desse programa dos jovens, ou para os jovens, e eu sempre volto a repetir que é feito por jovens, né? A gente está aqui só apresentando, né, André, e com o nosso convidado, mas os jovens é que organizam tudo, preparam tudo, fazem contato, é isso mesmo, são os jovens. E fizeram muito bem feito. Tá? Muito bem feito, né? Alto nível, bom padrão de pergunta, aliás, que aperta a gente programa, demais, vou te contar. Até eu recomendo vocês assistir de novo. Eu recomendo os pastores não virem, que eles vão passar perto aqui. Pois é, assista de novo o programa, se você não entendeu bem, vai lá, ouve de novo, porque realmente o nível hoje foi um nível bastante elevado. E para aumentar mais ainda o nível, nós vamos ter, como a gente sempre tem, uma palavra que é trazida, né, uma mensagem que é trazida para o jovem, e hoje quem vai trazer a mensagem é o pastor Walter Babo, lá do Rio de Janeiro. E o quadro é o quadro Fala Pastor. Então tá aí, fala pastor! Quero saudar aos jovens que estão nos assistindo, fazendo parte desse programa, Os Dias da Minha Mocidade, com a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito alegre de poder ter essa breve participação agora no encerramento do programa e gostaria de deixar um texto da palavra do Senhor para os irmãos, que está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, que diz assim: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Eu quero dizer aos jovens que realmente é com verdadeira alegria que nós trazemos essa palavra a vocês nesta noite. E nós não falamos isso por conta de uma necessidade de convencimento, de argumentação, muito pelo contrário, mas como confirmação, na verdade, de uma postura de confiança, de testemunho que os jovens têm apresentado nas suas experiências com o Senhor. E é exatamente por isso, jovem, devido a esses elementos que são manifestos na vida de cada um de vocês, que a igreja pode tomar como exemplo, servindo ao Senhor na mesma dependência que cada um de vocês tem assumido diante do Senhor todos os dias, na operação do Espírito Santo, para que ele expurgue do meio da igreja, né, para que ele rejeite todos os dias, ou melhor, para que você rejeite todos os dias aquilo que não faz parte do projeto de Deus. E esse tem sido um testemunho maravilhoso na vida dos jovens desta obra. Os jovens têm aprendido, não é, que a apostasia se manifesta no meio da igreja, professa, não se manifesta no mundo, mas sim no meio da igreja professa, através daqueles que acabam se tornando seus instrumentos, que são chamados apóstatas, porque abriram mão da revelação, abriram mão da doutrina, enfim, de todo o projeto maravilhoso, né, que o Senhor tem para a sua igreja, para dar lugar a vaidades, a mentiras, a enganos, a própria heresia em si. Então, trazer esta palavra para os irmãos é para nós um alento, porque quando nós olhamos para vocês, jovens, estamos vendo na vida de vocês uma doutrina consolidada, vivida com grandiosas experiências, com a palavra viva, né, com dons espirituais e todos os demais elementos que são tão necessários para a vida da igreja e que o Senhor tem confiado ao seu povo, né, aqueles que vão ser chamados para o arrebatamento. E tudo isso na dependência do Espírito Santo, como os irmãos têm visto no programa de hoje. Então, como resultado
nós encontramos jovens que estão buscando a vontade do Senhor a cada dia, que através da direção e do governo do Espírito Santo, conforme falamos, através de uma doutrina consolidada, não estão abrindo mão desses valores que têm recebido, pelo contrário, têm servido de multiplicadores, assim como tantos outros irmãos, né, no dia a dia da nossa caminhada. Então eu digo aos jovens, para nós é uma alegria poder dirigir realmente essa palavra a vocês, porque nós temos visto o quanto vocês estão definidos, estão seguros, vocês não têm abrido, vocês não têm lançado fora, não têm dado oportunidade para outra coisa, senão o ensinamento do Senhor, o governo do Espírito Santo, para uma hora decisiva na vida da igreja. Então, meus queridos, deixamos aqui o nosso abraço a você, porque nós sabemos que a cada dia todo o zelo e toda a preocupação de cada um é viver experiências grandiosas, maravilhosas, mas serem também aqueles que vão reverberar a voz do Espírito Santo na vida da igreja. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Walter Babo, pela sua participação no nosso programa. Sempre uma alegria, nosso companheiro ali do Rio de Janeiro, também membro do Conselho Presbiteral, e que está sempre conosco aqui no Seminário do Manaim e contribuiu conosco hoje com essa palavra aplicada à vida dos jovens. Bom, a gente está chegando ao final do programa, né? É porque não é muito nossa prática, né? A gente fazer, acabou, que pena, mas é a sensação que dá, porque o programa foi muito bom, né? Esse encontro com vocês foi muito bom. Quero agradecer aos jovens da Igreja de Praia da Costa 3, também conhecida como Moby Dick, pastor Marcelo Ferreira, que nos enviou aqui para estarem conosco. Agradecer a Andréia, minha colega, faço sempre questão de dizer, né, Andréia Talma. Andréia, obrigado pela sua participação. Eu queria fazer hoje um agradecimento especial para os jovens que estão aqui nos bastidores, sabe? Sim. Os que fazem o roteiro. Quero dar o nome deles aqui, né, para o pessoal saber quem são. O João Henrique Almeida, da Igreja Nova Brasília 2, Karina, da Igreja Barro Vermelho, Maritza, também da Igreja Barro Vermelho, a Raíssa, da Praia do Canto, o Thalisson, da Igreja Castelândia. Eles nos ajudam, né, em todos os detalhes desse programa, então gostaríamos de dar um agradecimento especial para estes jovens. Feito agradecimento. E também para todos que estão aqui no Moby Dick, os telespectadores, né, os jovens que estão nos assistindo. E também, né, eu sei que não tem só jovens nos assistindo, tá, pastores? Eu sei, viu? E esse programa, inclusive, né, é um tema maravilhoso que eu acredito que todos deveriam assistir e ir anotando, né? Fazendo suas anotações. A paz do Senhor, muito obrigada. Amém. Agora a gente entendeu por que o Alexandre, que está aqui hoje, né? Tem duas do Barro Vermelho na equipe, né? E o Alexandre passou da Igreja do Barro Vermelho, está aqui hoje. Aí, Alexandre, o seu pessoal está num nível muito alto, né? Pessoal, por isso você vê, a gente sempre fica apertado, porque o nível de exigência aumenta. Aumenta. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Deus abençoe. Já fica aqui o convite para em outras oportunidades estarmos juntos. Estamos à disposição. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao final, então, de mais uma edição deste programa que é muito gostoso de ser feito, é muito agradável, é uma alegria, porque onde está o jovem está a força, a palavra diz, jovens sois fortes. Onde está o jovem está o desejo de servir ao Senhor, onde está o jovem estão aqueles que estão sendo preparados para amanhã, né, nos substituírem na condução desta obra maravilhosa, nos trabalhos. A condução é do Espírito Santo, mas na obediência à voz do Espírito Santo nessa obra maravilhosa. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E já fica o convite para na próxima semana, se Deus quiser, você estar conosco com mais um novo tema aqui neste programa. Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque desta maneira você ajuda a evangelizar. O Senhor tem nos dado esse recurso maravilhoso e você pode participar diretamente desse processo da obediência à ordenança de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.